Olá, eu sou Diego Lameirão e aqui nesse canal nós vamos ver mistérios e questões que vão muito além da perícia, questões que envolvem filosofia, economia, curiosidades em geral e demais questões em geral, certo? Que envolvem mistérios que despertam o interesse da nossa mente e da nossa curiosidade. Já senta o dedo aí no like, comenta de onde você está falando, interage, faz qualquer coisa aí para ajudar no engajamento do canal, beleza? Esse ano, pessoal, eu tive a oportunidade de viajar pela segunda vez para Transilvânia, isso mesmo. Inclusive, quando eu botei alguns vídeos nas minhas redes sociais, as pessoas ficaram perguntando, pô, existe mesmo a Transilvânia? Sim, pessoal, a Transilvânia existe. É uma região que fica lá na Romênia e é composta por diversas cidades e regiões montanhosas. E nas vezes que eu visitei lá, eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre a cultura local e ver o quanto que o Drácula, certo, tem bastante influência na cultura e na economia do país. É uma influência bastante grande, tá? Eu acho que eu não fui a única pessoa a visitar a Transilvânia por causa da história do Drácula. Muita gente, aliás, a maior questão que envolve o turismo da Romênia é para as pessoas que despertam nesse interesse do mundo do Drácula. E, para quem não sabe, o Drácula é um livro escrito por Bram Stoker, e o Bram Stoker ele se inspirou em diversas questões que estavam presentes na Transilvânia, certo? E a figura que mais representou o Drácula lá na Transilvânia é justamente o Vlad Tepes. Agora, muita calma, porque o Vlad Tepes não é a única inspiração para o Drácula, tá? O Vlad Tepes foi um cara bastante sanguinário que viveu nessa época, na Transilvânia, lá no século, se não me engano, 15, 16, por aí mais ou menos. A grande questão que o Bram Stoker usou o Drácula, certo? Na verdade, o Bram Stoker para inspirar o Drácula, ela toda a maldade e a misticidade que tinha ao entorno ali do Vlad Tepes. Porque ele era um cara tão mal, mas tão mal, e tinha um método de, enfim, não posso falar a palavra aqui, esse que vocês estão imaginando, nessas questões que eram muito praticadas na época, específico, conhecido como empalamento, onde ele introduzia um instrumento pérfuro contundente, um instrumento que perfura e contunde na região inferior do corpo e atravessava a região superior do corpo. Esse era o método favorito de maldade dele. Então ele fazia isso com quem ele gostava, com quem ele não gostava. Ele fazia isso com todo mundo. Então, esse fato de ele ser bastante mal, participar de muitas guerras, certo? Criou-se toda uma história ao entorno dele que ele fosse uma figura até, de certa forma, um morto-vivo, certo? Que vagava pela terra, uma entidade do mal, beleza? Então, foi por isso que o Bram Stoker se inspirou nele. E tem uma questão bastante interessante ao entorno do Drácula, ou seja, do Vlad Tepes, era a história de amor vivida por ele e uma mulher conhecida como Caterina, certo? O Vlad Tepes ele foi casado, teve filhos, mas o grande amor dele foi justamente Caterina, e ela vivia numa cidade chamada Brasov, que é a cidade, inclusive, que eu me hospedei nas 2 vezes que eu fui à Transilvânia. Tem várias casas, museus que inspiram, né, na figura da Caterina. Inclusive, tem um portão de entrada da cidade que tinha o nome dela, que justamente foi batizada pelo Vlad Tepes por ser o grande amor da sua vida. Diziam as histórias, inclusive, que ele saía com os instrumentos pérfuro-contundentes dele pela rua, com espadas, ameaçando a vida de pessoas que sequer pensavam em se aproximar do grande amor da sua vida. E ele não pôde casar com ela por questões religiosas, então ali foi uma espécie de amante dele que ele teve naquela época. Agora, voltando aqui na questão do Drácula, existiam várias formas que inspiraram a história original do Bram Stoker do Drácula. Uma delas foi o castelo que está presente numa cidade próxima a Brasov, que é um castelo que o Bram Stoker se inspirou nesse castelo. Seria um castelo que inspirou a arquitetura do que está presente no livro do Drácula, tá? Quem assistiu o filme Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, de 1992, percebe que o castelo ele fica numa colina, certo?
que é diferente da cidade onde o Bram Stoker se inspirou. O Castelo Real do Drácula, do Vlad Tepes, na verdade, ficava realmente numa colina, tá? Só que hoje em dia ele não é aberto para visitas, eles são ruínas, na verdade, você pode visitar lá extraoficialmente. Então, na verdade, o Bram Stoker pegou a região do castelo original, que era onde o Vlad Tepes morava, e somou essa região com a figura, né, a arquitetura desse castelo presente ali na cidade de Rasnov e utilizou para fazer o Castelo do Drácula. Agora, a gente viu a questão do morto-vivo, da figura do Drácula, da maldade, certo? O fato de o Vlad Tepes ser uma pessoa considerada a maldade encarnada, inclusive. O que inspirou o Bram Stoker a criar essa história de um vampiro que gosta de sangue? Algumas fontes lá que eu me consultei na Romênia e na Transilvânia dizem que isso foi inspirado, na verdade, numa das maiores serial killers da história, que é justamente a Condessa de Batória, ou seja, a Condessa Sangrenta, que era uma condessa em que utilizava de mulheres puras, tá? Se é que você me entende, e cortava essas mulheres puras e se banhava com o sangue dessas mulheres puras para se rejuvenescer. Ela fazia isso em seu castelo. Nas histórias da Condessa de Batória, dizem que ela se inspirou e aprendeu essas maldades com um namorado que ela teve. Tem gente que diz, inclusive, que ela nunca fez nada disso, né? Alguns pesquisadores que, na verdade, entubaram essas mortes nela. Mas, enfim, a Condessa de Batória acabou, de fato, ganhando essa notoriedade de ser realmente uma serial killer, inclusive uma das serial killers que mais matou nessa história. Então, Bram Stoker pegou diversos elementos ali presentes na Transilvânia e se utilizou para fazer a história do Drácula. Uma questão bastante bizarra que eu observei lá em Rasnov, que é a cidade onde fica ali o castelo do Drácula, é que nas casas, a maioria delas tinha uma cruz em cima, certo? Para justamente impedir que a maldade entrasse na casa, porque realmente eles tinham essa mentalidade lá de que ali vivia algo, né, do mal encarnado, certo? Por trás ali de figuras como Vlad Tepes e muitas outras, tá? Então, é uma região bastante interessante, que tem uma vibe bastante sombria, mas para quem gosta do chamado Dark Tourism, né, Dark Turismo, que eu gosto muito, com certeza é uma excelente opção para você conhecer. Eu, como perito criminal, foi bastante interessante fazer essa investigação extraoficial desta região da Transilvânia. Se você já visitou a Transilvânia e tem outras informações e quer somar aqui com a gente, comente aí nos comentários. Se você tem vontade de visitar a Transilvânia, também comente aí. Também comente se você já visitou outras regiões interessantes aí desse Dark Tourism pelo mundo. Comenta aí que vai ser bastante interessante. Não esquece de comentar esse vídeo, pessoal. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar para mostrar esse vídeo para que o canal possa ser mostrado para mais pessoas. Vai ser muito legal se você puder ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tamo junto, abraço, até mais.